milionário atropelado por uma bicicleta velha mudou o destino de uma inocente tímida. Era um dia comum na cidade grande. As ruas estavam lotadas. O barulho dos carros se misturava ao de vozes apressadas. Hugo, um milionário de meia-idade, desfilava com sua última extravagância. Um carro esportivo que reluzia sob o sol. A vida dele era uma sequência de jantares luxuosos, festas exclusivas e viagens a destinos exóticos. Superficialidade era o seu sobrenome. E ele se sentia satisfeito com isso, ou pelo menos achava que sim. Mas em uma fração de segundo, tudo mudou. Uma bicicleta velha, com guidão torto e roda empenada, surgiu do nada e colidiu violentamente com ele. Hugo caiu, sua perna doeu e a dor elétrica lhe atravessou o corpo. Aturdido, ele olhou para cima e viu uma jovem. Clara, cabelos castanhos desgrenhados, óculos arredondados e um ar de intensa timidez. No meio da sua apatia estonteante, era como se Hugo tivesse sido atingido por um raio. O impacto não era apenas. Clara, a jovem idealista, rapidamente saltou da bicicleta. Seus olhos estabanados estavam cheios de preocupação. Desculpe, eu não vi. Ela se agachou, mão tremendo, tentando ajudá-lo a se levantar. Hugo a encarou e, pela primeira vez, algo despertou dentro dele. Era como se essa colisão revelasse suas fraquezas, sua solidão, um eco de escolhas erradas que o cercavam. Ele viu, pela primeira vez, o reflexo de sua vida cansativa na expressão inocente dela. Enquanto ele se recuperava, a culpa de Clara se transformou em uma necessidade de conexão. As conversas entre eles ganharam profundidade. Clara falava de pinturas, música, sonhos despedaçados de uma infância difícil, enquanto Hugo compartilhava de uma forma hesitante as sombras de seu passado. A vida dele, envolta em glamour, não era tão fascinante assim. Ele se sentia triste e vazio, cercado por sorrisos falsos, de pessoas que apenas queriam sua riqueza. Mas então, a ex-esposa de Hugo, Raquel, aparece. Desliza pela vida de... Ah, Hugo, quanto tempo! Ela diz um sorriso que não chegava aos olhos. Ela sabia de seus segredos, e a ameaça pulsava no ar. As conversas sinceras e a amizade que começava a florescer entre Hugo e Clara de repente pareciam vulneráveis diante da presença opressiva de Raquel. Num momento de pura tensão, Clara olha para Hugo e pergunta: "Você vai permitir que seu passado defina seu futuro?" A pergunta ecoa, ressoando como um alerta. O peso da escolha começava a se formar. Hugo sabia que as ações dele nos próximos dias moldariam não apenas seu destino, mas também o de Clara. Com a ex-esposa no encalço e segredos ameaçadores pairando, Hugo se vê em uma encruzilhada. Retornar à sua vida de superficialidade ou buscar um caminho verdadeiro e autêntico ao lado de Clara? As respostas não pareciam claras, e o mistério pendia no ar como uma cortina fina. O que viria a seguir? A dúvida era palpável, e tudo poderia mudar a qualquer momento. Ei, antes de continuarmos com essa história, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Hugo ficou ali paralisado. A pergunta de Clara ecoava na sua mente, enquanto a presença de Raquel parecia se espalhar pelo ar como uma corrente fria.
Ele sabia que tinha que tomar uma decisão, mas as palavras da ex-esposa cortavam mais fundo do que qualquer cicatriz. Raquel se aproximou, os olhos brilhando com uma mistura de regozijo e malícia. "Ah, claro! Você encontrou alguém novo", ela disse, observando Clara, que ainda se ajoelhava ao lado de. A fúria de Hugo brotou instantaneamente. "Chega, Raquel! Não estou mais sob seu domínio." Ele sentiu sua voz tremer, mas não se importava. Era a primeira vez que se colocava em primeiro lugar. Raquel sorriu, mas havia algo por trás do seu sorriso. Era um olhar que prometia tempestade. Antes que Hugo pudesse entender a armadilha que ela havia armado, um grito cortou o ar. Um grito que não parecia humano. Clara se levantou rapidamente, olhando ao redor, confusa. Então as sirenes. Em segundos, uma dúzia de viaturas de polícia cercava a área. E do carro esportivo de Hugo, um homem emergiu, cambaleando. Ele parecia desorientado, mas ao mesmo tempo os olhos dele estavam fixos em Hugo. E então veio a revelação. Era Daniel, o irmão de Hugo, que ele não via há anos. "Você não pode estar aqui." Raul ofegou, o rosto pálido. Eu vim porque eles estão atrás de mim." Hugo franziu a testa. Lembranças enroladas como uma cobra surgiram em sua mente. Daniel, o irmão problemático, sempre envolvido em confusões. "O que você quer dizer com eles?" Os olhos de Daniel estavam cheios de pânico. "Eu não quero envolvê-los. É perigoso. Mas você não pode acreditar no que eles estão fazendo. Estão atrás de você também." Antes que pudesse responder, a multidão de curiosos que se acumulava começou a sussurrar. Os murmúrios cresciam, os celulares eram sacados para filmar a cena. A tensão era palpável. Raquel aproveitou para se mover mais perto de Hugo, segurando seu braço. "Isso é um desastre, Hugo! Precisamos ir agora!" Mas Hugo estava focado em Daniel. "What do you mean?" A urgência na voz do irmão o fisgava. "O que está acontecendo?" Daniel respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo mortal. Eles descobriram algo sobre você, algo que não era para ser revelado. E agora, todos nós estamos em perigo. Você precisa me ajudar, irmão." O desespero nas palavras dele fez o mundo de Hugo estremecer. Havia muito tempo que ele se afastara da família. Mas agora, em meio ao brilho do carro e o caos na rua, tudo parecia se unir. Que segredos escondido ele teria que enfrentar? Clara, observando com os olhos arregalados, sentia a tensão subir. Hugo estava em uma encruzilhada, não apenas entre sua vida vazia e a chance de algo mais autêntico com ela, mas agora um dilema de família e perigos desconhecidos. Os olhares da multidão pesavam sobre eles como uma fumaça densa, e doces promessas de um novo começo se tornavam sombras distantes. "Você não pode ficar aqui, Hugo. A escolha é sua", Raquel insistiu, puxando-o, mas Hugo hesitou. As palavras de Daniel, o olhar ansioso de Clara e a presença controladora de Raquel formavam um drama que ele nunca poderia ter previsto. Qualquer movimento poderia desencadear uma crise. Todos pareciam saber disso, mas quem sabia o que realmente estava em jogo? Ele olhou nos olhos de Clara. "Antes que seja tarde demais!" E naquele momento, a vida de Hugo estava prestes a mudar mais do que ele jamais imaginara. Hugo olhou nos olhos de Clara. "O que eu faço agora, Clara?" Ela respondeu com uma intensidade que pegou a todos de surpresa.
Você precisa decidir quem você realmente é, antes que seja tarde demais. O ar ao redor deles parecia estar carregado de eletricidade, uma tensão palpável. Então, antes que Hugo pudesse processar o que estava em jogo, um estrondo profundo ecoou. As sirenes da polícia que cortavam o silêncio repentino pareceram um sinal de alerta. Hugo virou-se apenas para ver um carro preto à distância acelerando em direção a eles. A multidão começou a se dispersar, mas foi Clara quem o agarrou pelo braço, puxando-o para mais perto. Hugo, precisamos sair daqui! O pânico e sua voz fez seu coração acelerar. Raquel, com um sorriso sarcástico, observou a cena. Deixe-o, Clara. Ele já tomou sua decisão. Não tem mais como voltar atrás. Daniel, tremendo, olhou nervosamente para o carro que se aproximava. Eles não vão parar. Nós temos que ir agora. Justo no momento em que ele falava, o carro batia em um poste próximo, fazendo a estrutura ranger e a energia da cidade parecer ainda mais ameaçadora. Então tudo se apagou. Uma explosão! O carro preto explodiu em uma bola de fogo e metal. O calor se espalhou como ondas, fazendo todos recuarem. Gritos ecoaram. As pessoas balbuciavam, incapazes de entender o que acabara de acontecer. Hugo sentiu o chão tremer sob seus pés, e por um segundo, seu mundo virou de cabeça para baixo. Ele voltou-se rapidamente para Daniel. O que você fez? Sua voz tremeu com raiva e confusão. Mas foi Clara quem respondeu, com os olhos arregalados. Irmão dele, ele está em perigo. Foi quando a grande reviravolta aconteceu. Do meio da fumaça, uma figura surgiu, lúgubre. Um homem alto, de terno escuro, com uma expressão que congelou o sangue de todos. Você não deveria ter vindo aqui, Daniel, ele disse, a voz baixa e aterrorizante. Daniel passou a mão pela testa, suada. Eu não tive escolha. Ele gesticulou ao redor, fizeram o que fizeram. Eu não queria que ninguém estivesse em perigo. Hugo, agora em choque, piscou para a revelação. Quem são eles? Mas Daniel não teve tempo de responder. A figura avançou e, com um movimento brusco, puxou algo do bolso. Um revólver, apontando diretamente para Hugo. Clara gritou, não, mas ficou paralisada. O mundo parecia jurar. Todos à volta estavam em estado de choque, mas houve um sussurro crescente da multidão, intimidações e palavras confusas. Hugo se viu encurralado entre a proteção de Clara e a ameaça do desconhecido. Você precisa saber a verdade, Hugo. A voz do homem era agora uma mistura de desdém e urgência. Você é parte disso. Não pode ignorar mais. O que você fez não pode ser desfeito. Uma onda de memórias fluiu pela mente de Hugo, como um furacão. Olhares furtivos, telefonemas secretos, sussurros em cantos escuros. Seu coração disparou. E subitamente, tudo o que ele pensava que sabia sobre sua vida, sobre sua família, sobre quem era, pareceu desmoronar. Antes que ele pudesse reagir, um som estrondoso interrompeu-a. Outro carro, vindo atrás, deslizou em alta velocidade, acertando o homem de terno, fazendo todos os presentes recuarem e se agacharem em um frenesi. Em meio ao caos, Clara agarrou a mão de Hugo. Nós precisamos sair, agora! As sirenes estavam mais perto. O desespero apenas começava a se infiltrar. Hugo piscou, absorvendo a nova realidade. A vida que conhecia estava em ruínas. As peças do tabuleiro estavam mudando. O que está acontecendo? Ele perguntou novamente, desta vez para ninguém em particular. A única resposta veio não em palavras, mas no olhar apavorado de Clara e no silêncio aterrorizado da multidão. O passado de Hugo
estava se desdobrando diante dele, e a única certeza era que nada seria como antes. O que viria a seguir? O futuro parecia um quebra-cabeça quebrado, e a única coisa em que ele podia confiar era que nada seria simples daqui para frente. Hugo estava paralisado, o som da explosão ainda ecoando em sua mente. Clara o puxou, seus olhos cheios de desespero, mas sua cabeça estava girando. Ele olhou para Daniel, que tremia, e então para a figura sombria que havia emergido da fumaça. O homem estava ali, como um pesadelo que não poderia ser ignorado. A multidão, antes atenta e curiosa, agora estava em pânico, tentando se afastar do caos. Hugo! Clara gritou, tentando tirar sua atenção do homem. Precisamos ir, agora! Mas o corpo de Hugo parecia cimentado no lugar. Ele observou o homem com um revólver, a tensão correndo como um fio elétrico entre eles. Quem é você? A voz de Hugo soou mais firme do que se sentia. Você não sabe, não é? O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Havia uma amargura, uma ameaça que aterrorizava. Não importa. A verdade vai vir à tona. O que você fez? Não pode ser escondido para sempre. A expressão de Daniel mudou, como se ele soubesse mais do que estava revelando. Hugo, escute! Ele tentou intervir, mas o homem interrompeu. E você, Daniel? Você sempre foi um fardo. Agora veja onde suas decisões o levaram. Hugo sentiu o nó na garganta. Que decisões? O que seu irmão tinha a ver com isso? O tempo parecia parar enquanto ele processava as palavras. O caos ao redor deles desapareceu em um borrão. O carro em chamas, as sirenes longe. Era apenas ele, Clara, Daniel e aquele homem aterrorizante. Fuja, Hugo! Clara gritou, mas antes que ele pudesse se mover, o homem disparou um tiro para o céu. O estampido ecoou, um som surdo que fez todos gritarem. Neste momento, tudo se transformou novamente. O homem começou a avançar. Esta é a última chance de você saber a verdade. E então veio a reviravolta. Clara, com a mão no peito, começou a sangrar. Hugo piscou, incrédulo. Clara, a palavra escapuliu de seus lábios como um grito ensurdecedor. Ela se agarrou a ele, os olhos assustados, enquanto o homem ria, um riso cheio de desprezo. Você nunca achou que ela estivesse aqui por acaso, achou? Clara não é quem você pensa que é. As palavras cortaram Hugo. O mundo desabou ao seu redor. O que você está dizendo? Clara, não. Ele olhou para o rosto dela, a dor e a confusão refletidas em seus olhos. Eu não sei o que está acontecendo. Clara balbuciou, os lábios pálidos. O sangue escorria e, por um momento, Hugo sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Era como se todas as certezas que ele tinha sobre a vida, sobre Clara, se desintegrassem. O tempo é curto, Hugo. O homem rosnou. Decida. Você vai ficar aqui, vivendo na ignorância, ou vai descobrir o que realmente se passa? Hugo a olhou e tudo estava mudando. Ele queria acreditar nela, mas a sombra do homem era uma realidade esmagadora. Ele tinha que escolher entre a mulher que parecia ser a resposta para sua solidão e a revelação dolorosa que ameaçava devorar tudo ao redor. Os olhares da multidão se tornaram cada vez mais opressivos. Murmúrios e gritos misturados em um eco distante. Clara estava tropeçando, sua energia se dissipando. Era seu momento de brilhar ou uma armadilha mortal. Hugo, eu não sou má. Por favor, me acredita. E ali estavam, na encruzilhada de desespero. Quase sem saber o que fazer, ele sentiu seu coração disparar. Seria ela parte do passado sombrio, ou a única maneira de ele se libertar? A única certeza que tinha era que a vida que conhecia estava se desintegrando em chamas ao seu redor. E enquanto o tempo escorria por entre seus dedos,
Tudo o que ele podia fazer era perguntar: a quem realmente podia confiar? Esse não era mais apenas um acidente. Agora, tudo parecia ser uma questão de vida ou morte. Hugo estava paralisado, o som da explosão ainda ecoando em sua mente. Clara o puxou, seus olhos cheios de desespero, mas sua cabeça estava girando. Ele olhou para Daniel, que tremia, e então para a figura sombria que havia emergido da fumaça. O homem estava ali, como um pesadelo que não poderia ser ignorado. A multidão, antes atenta e curiosa, agora estava em pânico, tentando se afastar do caos. "Hugo!" Clara gritou, tentando tirar sua atenção do homem. "Precisamos ir! Agora!" Mas o corpo de Hugo parecia cimentado no lugar. Ele observou o homem com o revólver, a tensão correndo como um fio elétrico entre eles. "Quem é você?" A voz de Hugo soou mais firme do que se sentia. "Você não sabe, não é?" O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Havia uma amargura, uma ameaça que aterrorizava. "Não importa, a verdade vai vir à tona. O que você fez não pode ser escondido para sempre." A expressão de Daniel mudou, como se ele soubesse mais do que estava revelando. "Hugo, escute!" Ele tentou intervir, mas o homem interrompeu. "E você, Daniel? Você sempre foi um fardo. Agora veja onde suas decisões o levaram." Hugo sentiu o nó na garganta. Que decisões? O que seu irmão tinha a ver com isso? O tempo parecia parar enquanto ele processava as palavras. O caos ao redor deles desapareceu em um borrão. O carro em chamas, as sirenes longe, era apenas ele, Clara, Daniel e aquele homem aterrorizante. "Fuja, Hugo!" Clara gritou, mas antes que ele pudesse se mover, o homem disparou um tiro para o céu. O estampido ecoou, um som surdo que fez todos gritarem. Neste momento, tudo se transformou novamente. O homem começou a avançar. "Esta é a última chance de você saber a verdade." E então veio a reviravolta. Clara, com a mão no peito, começou a sangrar. Hugo piscou, incrédulo. "Clara!" A palavra escapuliu de seus lábios como um grito ensurdecedor. Ela se agarrou a ele, os olhos assustados, enquanto o homem ria. Um riso cheio de desprezo. "Você nunca achou que ela estivesse aqui por acaso, achou? Clara não é quem você pensa que é." As palavras cortaram Hugo. "O mundo desabou ao seu redor. O que você está dizendo?" "Clara, não!" Ele olhou para o rosto dela, a dor e a confusão refletidas em seus olhos. Eu não sei o que está acontecendo." Clara balbuciou, os lábios pálidos. O sangue escorria e por um momento Hugo sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Era como se todas as certezas que ele tinha sobre a vida, sobre Clara, se desintegrassem. "O tempo é curto, Hugo." O homem rosnou. "Decida. Você vai ficar aqui, vivendo na ignorância, ou vai descobrir o que realmente se passa?" Hugo a olhou e tudo estava mudando. Ele queria acreditar nela, mas a sombra do homem era uma realidade esmagadora. Ele tinha que escolher entre a mulher que parecia ser a resposta para sua solidão e a revelação dolorosa que ameaçava devorar tudo ao redor. Os olhares da multidão se tornaram cada vez mais opressivos, murmúrios e gritos misturados em um eco distante. Clara estava tropeçando, sua energia se dissipando. Era seu momento de brilhar ou uma armadilha mortal? "Hugo, eu não sou má! Por favor, me acredita!" E ali estavam, na encruzilhada de desespero, quase sem saber o que fazer. Ele sentiu seu coração disparar. Seria ela parte do passado sombrio ou a única maneira de ele se libertar? De repente, a imagem de seu pai, ferrado em sua mente,
lampejou. Ele lembrou-se de uma conversa antiga entre ele e Daniel, anos atrás. Algo sobre um segredo. Algo que mudava tudo. Antes que ele pudesse refletir mais, um barulho estrondoso ecoou, e uma explosão em uma rua próxima fez o chão tremer. O caos aumentou, e a multidão parecia perder o controle. No meio da confusão, a figura do homem com revólver se desfez em fumaça, como se tivesse sido engolido pelo incêndio. Hugo se virou, procurando Clara, mas ela havia desaparecido. O desespero tomou conta, corações batendo aceleradamente. Ele olhou ao redor, sentindo que algo estava prestes a acontecer. A multidão agora parecia um mar de rostos confusos, mas nenhum deles era o de Clara. O espaço ao redor de Hugo se transformou em um turbilhão de gritos e sombras. E então, ele a viu. Não era Clara, mas alguém muito familiar. Sua mãe! Longe, no centro do caos, ela olhava com uma expressão que misturava preocupação e algo mais profundo. Uma conexão que desafiava o tempo e a razão. Hugo sentiu que todas as suas lembranças, os sussurros que percorriam sua infância, agora faziam sentido. Mas da maneira errada. Não pode ser, ele murmurou, o coração disparando. E nesse instante, a cortina do seu passado finalmente começou a se levantar, revelando verdades que ele nunca quis saber. O que mais estava escondido? E se Clara, a menina que ele adorava, estivesse conectada a tudo isso? Ele sabia que a resposta estava ali, bem diante dele, mas a caminho de um destino incerto. As peças estavam se movendo, e Hugo não sabia se conseguiria perceber todas elas a tempo. Hugo estava paralisado, o som da explosão ainda ecoando em sua mente. Clara desapareceu em meio ao caos, e no turbilhão de imagens e gritos, a figura de sua mãe se destacou. Ela estava ali, bem diante dele, como um espectro do passado. O coração dele disparou. Um nó se formou na garganta. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ela olhou para ele com um misto de amor e preocupação. Mas havia algo mais. Algo que ele não conseguia identificar. Hugo, você precisa ir. Isso não é seguro. Sua voz tremia, mas nas profundezas dos seus olhos, ele viu um tipo de desespero que nunca tinha presenciado antes. Então, o homem de terno escuro, que ainda estava ali, ergueu a arma novamente. Você não deveria ter voltado. Ninguém pode saber a verdade sobre o que aconteceu. Hugo, ele apontava de um lado para o outro, sua voz cortando o caos do momento. Que verdade? O que você quer dizer? Hugo estava perdido entre aquele homem e as palavras de sua mãe. A figura à sua frente balançou a cabeça, como se tentasse apagar os pensamentos ruins. Hugo, você não sabe o que está prestes a ser revelado. Pode destruir tudo. Ela se pôs à frente de Hugo como um escudo protetor. O ato dela fez o estômago dele se contrair. Você precisa ouvir. É sobre a Clara. A menção de Clara fez o coração dele disparar. O que você sabe sobre ela? A raiva e o medo misturaram-se em sua voz. A mulher hesitou, sua expressão mudando. Ela não é quem você pensa que é, Hugo. A conexão? Ela não é só um acidente. É mais profundo do que você pode imaginar. Justo nesse momento, outro veículo, um SUV preto, entrou na cena com um estrondo. O motor rugindo abafou, o homem de terno se virou. O rosto, uma máscara de desprezo. A porta do SUV se abriu
e um homem alto e musculoso saltou. A multidão gritou. A tensão subiu. Hugo, a gente precisa sair agora. O novo homem gritou, seus olhos se fixando em Hugo. Era um rosto que ele nunca tinha esperado ver, mas reconheceu imediatamente. Era Raul, o melhor amigo de sua infância. O tempo havia feito seus traços se endurecerem, mas a urgência ainda estava presente. O que você está fazendo aqui? Hugo questionou, confuso. Não temos tempo. O perigo é real. Precisamos ir, ou vamos todos nos arrepender. Raul olhou rapidamente para sua mãe e para o homem. Nesse momento, um estalo alto. O homem de terno disparou para o ar novamente. E a multidão de espectadores se desfez em pânico. As pessoas correram em várias direções. Clara! Onde estava Clara? Raul? E a Clara? Ela está em perigo. Você não está entendendo. Raul gritou desesperado. Todas as vidas estão em risco. O que está acontecendo aqui não é só sobre você. A Clara é muito mais sombrio. A adrenalina pulsava nas veias de Hugo. Ele se virou para sua mãe, que agora estava cheia de lágrimas. Mãe, o que você sabe sobre a Clara? Ela pode estar ligada a tudo isso, Hugo. A verdade sobre seu pai, nossas vidas. E a sua ligação com ela pode ser a chave para algo terrível. O peso das palavras dela pairou no ar, e Hugo sentiu que seu mundo estava desabando. Que meu pai tem a ver com isso? O que você está escondendo de mim? Ele viu a expressão da mãe mudar. A dor estava estampada no rosto dela, e aquilo cortou o coração dele. Mas antes que ela pudesse responder, o homem de terno avançou na direção deles, a arma levantada. O estrondo de um tiro ecoou, bem em frente ao grupo. Hugo congelou. Ele observou a fumaça se espalhando no ar, e antes que pudesse pensar em outra coisa, a figura familiar de Clara surgiu atrás, ensanguentada, com os lábios pálidos. Clara! Ele gritou, quase perdendo a fé. Mas a cena estava em um loop. O que Podoknikaus realmente significava? O que mais estava escondido nessa teia de mentiras e segredos? Hugo sentiu que a linha do tempo de sua vida estava se rompendo. O que viria a seguir? Ele não sabia. E a incerteza pendia no ar como o som das sirenes, cada vez mais perto, trazendo uma verdade impossível de ignorar. Hugo estava paralisado, o som da explosão ainda ressoando em sua cabeça. Clara desapareceu na confusão, e a figura de sua mãe se destacou em meio ao caos. Mãe, o que você está fazendo aqui? Seu coração disparou, um nó se formou na garganta. A preocupação no rosto dela era evidente, mas havia algo mais sombrio em seus olhos. Hugo, você precisa ir. Isso não é seguro. Ela o puxou para mais perto, enquanto as vozes e os gritos se tornavam uma melodia ensurdecedora ao redor deles. O homem de terno escuro, ainda armado, afetava a cena com uma aura ameaçadora. Você não deveria ter voltado. Ninguém pode saber a verdade sobre o que aconteceu. Você ainda não entende? Que verdade? O que você quer dizer? O medo e a confusão transpareceram em seu tom. A explosão ainda pairava no ar, e o que estava a caminho não parecia nada seguro. A urgência crescia. Se lembrou de Daniel, seu irmão, ali, tremendo. Uma inquietação profunda fez um eco no fundo de sua mente. Daniel, o que está acontecendo? Mas a resposta de Daniel era interrompida por um grito. Hugo se virou para descobrir Clara ensanguentada, com os olhos cheios de dor. Hugo, ela chorou. Clara! Ele estendeu a mão, mas o homem de terno se moveu mais próximo, como uma sombra implacável. Sua conexão, ela não é apenas um acidente.
Todos estão em perigo. Pare! Hugo gritou, seu instinto de proteção disparando. Ele fez um movimento para proteger Clara, mas as palavras cortantes da mãe o pararam em seco. Hugo, ouça! É sobre seu pai, o segredo que ele escondeu. Já está mais perto do que nunca. A revelação cortou como uma faca. Lembranças de conversas antigas, murmúrios sobre um passado obscuro pairavam na sua mente. Mas ele não entendia. A olhos nus, ele viu Clara cambalear, o sangue escorrendo de seu corpo. O choque e o terror na multidão o cercavam, como um fardo insuportável. O que estava acontecendo? E então, em um instante, tudo mudou. Em meio ao grito de Clara, uma série de carros de polícia com luzes piscando entrou na rua. Cercando tudo, uma avalanche de sirenes cortando o aire. A multidão gritou, o terror se espalhando como fogo. O homem de terno recuou, os olhos agora fixos nos policiais. Então, é isso. Foi uma fração de segundo. No meio do caos, Clara caiu, e Hugo correu até ela, segurando-a enquanto a vida dela esvaía. Clara! Não, por favor, não! As palavras escapuliram de seus lábios enquanto ele pressionava a ferida. Ela olhou para ele, a expressão muda, mas uma fraqueza tomou conta dela. Hugo, eu não sou quem você pensa, desde o início. Eu não queria que você... Então a reviravolta aterradora aconteceu. Um dos policiais, um homem robusto, começou a chamar o nome de sua mãe. Lúcia! Presa por conspiração e traição. O grito ecoou e o coração dele parou. Atrás disso tudo está sua mãe. O homem de terno riu, uma gargalhada sombria. Agora você sabe, Hugo. A verdade é mais sombria do que você jamais imaginou. O mundo pareceu desmoronar. O que era real, sua mãe, Clara, Daniel... Tudo o que parecia certo estava agora de cabeça para baixo. Enquanto a cena explodia a intenção, um último grito de Clara cortou o ar. Eu não sou má, Hugo! A verdade é que meu nome não é Clara. Hugo congelou, o mundo ao redor desaparecendo. O que você quer dizer? Mas as palavras saíram das suas costas, meco nebuloso. O caos ao redor se intensificou. Ele mal teve tempo de absorver antes que um novo golpe de realidade se impusesse. E a pergunta pairou no ar. Quem realmente era Clara? Hugo se virou para a multidão, em busca de respostas. Mas o que encontrou foram olhares confusos e aterrorizados. O que mais estava escondido sob suas peles, sob as mentiras que cercavam suas vidas? O passado estava vindo à tona. E ele sabia que a verdade não traria paz, mas um novo turbilhão. Enquanto as sirenes azuis brilhavam sob a fumaça e o grito de Clara ecoava em seu coração, ele teve certeza de que a vida em que confiava estava em pedaços. Havia muito mais a ser revelado, e o que viria a seguir poderia ser devastador. Hugo estava paralisado, o som da explosão ainda ressoando em sua cabeça. Clara desapareceu na confusão e a figura de sua mãe se destacou em meio ao caos. Mãe, o que você está fazendo aqui? Seu coração disparou. Um nó se formou na garganta. A preocupação no rosto dela era evidente, mas havia algo mais sombrio em seus olhos. Hugo, você precisa ir. Isso não é seguro. Ela o puxou para mais perto, enquanto as vozes e os gritos se tornavam uma melodia ensurdecedora ao redor deles. O homem de terno escuro, ainda armado, afetava a cena com uma aura ameaçadora. Você não deveria ter voltado. Ninguém pode saber a verdade sobre o que aconteceu. Você ainda não entende? Que verdade? O que você quer dizer? O medo e a confusão transpareceram em seu tom. A explosão ainda pairava no ar, e o que estava a caminho não parecia nada seguro. Ele se lembrou de Daniel, seu irmão, ali, tremendo.
Uma inquietação profunda fez um eco no fundo de sua mente. Daniel, o que está acontecendo? Mas a resposta de Daniel era interrompida por um grito. Hugo se virou para descobrir Clara, ensanguentada, com os olhos cheios de dor. Hugo! Ela chorou. Clara! Ele estendeu a mão, mas o homem de terno se moveu mais próximo, como uma sombra implacável. Sua conexão, ela não é apenas um acidente. Todos estão em perigo. Pare! Hugo gritou, seu instinto de proteção disparando. Ele fez um movimento para proteger Clara, mas as palavras cortantes da mãe o pararam em seco. Hugo, ouça! É sobre seu pai, o segredo que ele escondeu. Já está mais perto do que nunca. A revelação cortou como uma faca. Lembranças de conversas antigas, murmúrios sobre o passado obscuro pairavam na sua mente, mas ele não entendia. A olhos nus, ele viu Clara cambalear, o sangue escorrendo de seu corpo. O choque e o terror na multidão o cercavam como um fardo insuportável. O que estava acontecendo? Então, em um instante, tudo mudou. Em meio ao grito de Clara, uma série de carros de polícia com luzes piscando entrou na rua, cercando tudo. Uma avalanche de sirenes cortando o aire. A multidão gritou, o terror se espalhando como fogo. O homem de terno recuou, os olhos agora fixos nos policiais. E então, é isso! E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma mulher emergiu da multidão. Era Raquel, a ex-esposa de Hugo. Seu olhar era sombrio e determinado. Hugo, me escute! Ela se adiantou, mas ninguém esperava suas próximas palavras. Eu sou a razão pela qual tudo isso está acontecendo. Seu pai, houve algo que ele fez, algo que afetou todas as nossas vidas. O choque foi palpável. Hugo piscou, tentando entender. O que você quer dizer? O que meu pai fez? Ele fez inimigos poderosos, Hugo. Você e Daniel estão no meio de uma guerra. E Clara, ela faz parte disso. A última palavra da ex-esposa ecoou com uma intensidade esmagadora. Hugo olhou para Clara, que estava morrendo na sua frente. Não, não pode ser. Ele sentiu a terra sob seus pés tremer, como se todo o chão desmoronasse. O que mais havia sob esses segredos? O que mais sua família havia escondido? Você não pode confiar nela. Raquel gritou, apontando para Clara. Ela não é quem você pensa. Clara é a filha de um dos homens que seu pai traiu. A guerra entre as famílias não acabou, e agora ela está aqui. Não, Clara. Diga que não é verdade. Hugo implorou com a voz entrecortada enquanto o pânico invadia. Clara, com a mão no peito, lutava contra a dor. Ela o olhou em meio à confusão. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Hugo, eu não sabia! A verdade, eu não sabia. Os ecos das sirenes se tornaram cada vez mais próximos. E a multidão começava a se dispersar. As revelações de Raquel eram como facas afiadas, cortando tudo que Hugo acreditava. Ele se sentiu traído, perdido em um mar de mentiras. O homem de terno se postou novamente em ação, os olhos brilhando maliciosamente. Agora você está livre para decidir, Hugo. O que você escolhe? A família que sempre conhece ou a verdade brutal que pode destruir tudo? E com essas palavras, a realidade por trás da vida de Hugo se dividia em dois caminhos impossíveis. E cada ação que ele tomasse poderia ser a última. Clara, a verdade, a traição. Tudo girava ao seu redor como um furacão. A pergunta pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. Até onde você irá pela verdade? O que era mais importante? E, acima de tudo, conseguiria Hugo encontrar a força para enfrentar tudo isso?
quando sua vida inteira desabava em chamas ao seu redor. Hugo estava paralisado, o peso das palavras de Raquel ainda soando em seus ouvidos. Ele respirou fundo, tentando processar tudo. O que seu pai tinha feito? O que Clara tinha a ver com isso? O medo crescia, e ele olhou para Clara, que estava nos braços dele, sua vida se esvaindo. Clara! Por favor, me diz que isso não é verdade. A dor na voz dele era palpável. Ela olhou para ele, os olhos lacrimejantes, e as palavras mal saíram. Hugo, eu não sei. A tensão era quase insuportável. O homem de terno escuro respirou fundo, sorrindo de maneira maliciosa. É isso mesmo, Hugo. Quer saber a verdade? Você sempre foi apenas uma peça neste jogo. Uma peça que pode ser movida sempre que necessário. Então, algo aconteceu. Um barulho alto cortou o ar. O som de uma explosão distante, mas próxima o suficiente para fazer o chão tremer. Todos se viraram, confusos e assustados. O homem olhou rapidamente para a direção do barulho, seus olhos cheios de choque, mas ao mesmo tempo algo mais. Era como se ele estivesse esperando por isso. Hugo, agora! Raul gritou, puxando Hugo para longe de Clara. Precisamos sair daqui! Mas Hugo hesitou. A dor de Clara o prendia. Ele não podia deixar a garota que amava sozinha. Mas a urgência da situação era clara. A multidão estava em pânico. Gritos mudos preenchiam o ar. Em um movimento rápido, o homem de terno virou-se para Raul. Você não deveria estar aqui. Você tem algo que não pode ser revelado. O tom de voz dele era cortante, como uma lâmina. O próprio Raul parecia surpreso, mas antes que pudesse responder, as luzes azuis das viaturas de polícia se aproximaram. E uma voz ecoou do alto-falante, pedindo para todos se afastarem. Hugo olhou para trás e, para sua surpresa, viu Clara levantando-se, sua ferida ainda pulsando. Mas havia algo diferente agora. Ela estava mudando. Em um instante, a dor em seu rosto se transformou em uma expressão de determinação. Hugo, ouça! Ela deu um passo à frente, ignorando a dor. Eu sou mais do que você sabe. Eu sou filha de... Não, pare! Raquel gritou, seu rosto se contorcendo de pavor. Clara, não! Mas já era tarde. Clara completou sua frase, a voz firme. Eu sou filha de Luiz, o homem que você traiu, Hugo. E seu pai? Ele tentou me silenciar. Hugo sentiu a terra tremer sob seus pés. O mundo girou. O que ela estava dizendo era impossível. A confusão misturou-se com um novo tipo de medo. Não, isso não pode ser verdade. Raquel piscou, a expressão dela mudou de raiva para desespero. Não, isso não é o que parece. Clara! Ela tentou, mas Clara não a ouviu. O impacto da revelação reverberou em volta deles como um terremoto. Hugo olhou para Clara, procurando a verdade nos olhos dela. Nesse momento, um barulho ensurdecedor explodiu novamente. Era uma segunda explosão, e então as luzes dos carros de polícia se apagaram de repente. A escuridão tomou conta e um grito cortou o ar. Corações batendo acelerados, ele não teve tempo. A última visão que teve foi de Clara, os olhos arregalados, enquanto tudo ao redor desmoronava. E então, outro carro, um SUV negro, avançou em velocidade, atingindo tudo em seu caminho. A última coisa que Hugo viu foi o olhar horrorizado de Clara. E antes que pudesse reagir, o mundo ao seu redor se despedaçou. A realidade se desfazia em uma explosão de luz e som. O que estava acontecendo? Hugo mal teve tempo de processar, enquanto a desordem engolia tudo ao seu redor. A verdadeira conexão entre ele, Clara e sua família foi lançada em um abismo. E ele sabia que nada nunca mais seria o mesmo. Afinal, quem era ele verdadeiramente?
E no meio da fumaça e do caos, a única certeza era a intriga que começava a se formar em sua mente. As facetas de sua vida estavam prestes a ser reescritas de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O medo não era mais apenas uma emoção, era real. O que viria a seguir? O caos tomou conta da cena. Enquanto as explosões rugiam ao fundo, o coração de Hugo estava em um tumulto. Ele olhou de Clara para sua mãe. O desespero nas expressões delas era palpável. O homem de terno, agora acuado pela polícia, sorriu de maneira maliciosa. A verdade sempre vem à tona, Hugo. O que você escolher agora determinará seu destino. Sem saber o que fazer, Hugo agarrou a mão de Clara. Você é real. Você é minha. A dor nos olhos dela cortou sua alma. Hugo, eu não sou apenas a Clara que você conhecia. Meu passado é mais sombrio do que podemos imaginar. O sangue escorria de seu lado, e compaixão e angústia o consumiram. Ele a viu cambalear e o medo se transformou em determinação. Eu não vou deixar você ir, disse ele, a voz mais firme do que se sentia. Clara! Sua mãe gritou. Você precisa entender que eles não estão falando a verdade. A vida de vocês dois está em perigo. Um policial se aproximou, gesticulando para Hugo, mas o olhar dele estava fixo em Clara. Hugo, precisamos que você se afaste. Isso é uma situação de emergência. Mas antes que ele pudesse tomar qualquer decisão, outra explosão fez o mundo parecer em câmera lenta. O corpo de Hugo foi empurrado para trás enquanto ele tentava proteger Clara. Ele a puxou para perto e, naquele momento, tudo ao seu redor desapareceu. As vozes, as sirenes, o pânico, tudo se tornou um mero borrão. Eu não posso perder você. Ele sussurrou em seu ouvido, segurando a mão dela com força. Clara olhou nos olhos dele e, no silêncio, tudo mudou. As lágrimas escorriam por seu rosto pálido, mas havia um brilho de esperança. Ela estava lutando por eles. Raquel, a ex-esposa de Hugo, resistiu ao impulso de correr. Você não pode salvar a todos, Hugo. Olhe ao seu redor. Olhando de relance, ele viu a multidão. O caos. As pessoas lutando para escapar. O medo era palpável, mas em meio àquela tempestade, uma luz ainda queimava em Clara. Eu sei quem você é, Clara. A voz de Hugo tornou-se mais suave. E vou descobrir a verdade, não importa o que custar. Ele a ajudou a se levantar. A força dela estava se esgotando. Prometo que encontraremos uma saída. Ela sorriu fracamente. E se não houver saída? E se o preço for muito alto? Não importa. A determinação dele crescia. Se tivermos que enfrentar o passado, faremos isso juntos. Não vamos deixar que ninguém nos separe. O olhar dele se entrelaçou, um momento de clareza em meio à confusão. E foi então que o policial, já armado, bradou: precisamos de todos os civis fora da área imediatamente. A multidão começou a dispersar em pânico, e Hugo decidiu: vamos nos afastar daqui, Clara. Ele a puxou, avançando através do tumulto. Naquela correria, Hugo conseguiu avistar Daniel. Daniel! Ele gritou, e seu irmão correu em sua direção, o desespero estampado no rosto. Hugo, precisamos falar sobre isso. Você não pode voltar lá. Eles estão esperando. Estamos em perigo. Eu sei, mas agora é sobre Clara. Precisamos encontrar uma forma de parar tudo isso antes que seja tarde demais. Ele olhou para Clara, que ainda se apoiava nele, e pela primeira vez viu a força que compartilhavam. Cuidado! Gritou Daniel. O homem de terno ressurgiu das sombras, cercado por uma aura de autoridade. Você não pode escapar da verdade, Hugo. Mas a determinação em Hugo era mais forte.
Ele olhou para Clara e Daniel e a escolha estava clara. Era hora de enfrentar o passado. Enquanto a confusão se intensificava, um novo sentimento brotou. Não era mais sobre escapar, mas sobre enfrentar. Juntos eles se afastaram da zona de batalha, deixando para trás o caos. Com um último olhar para onde tudo começou, Hugo respirou fundo. Você está pronta, Clara? Ele a segurou firmemente e ela acenou, um brilho renovado nos olhos. Agora, vamos descobrir a verdade. Era a hora da mudança. Havia esperanças, medos e verdades pesadas. Mas, acima de tudo, havia a convicção de que a vida não seria mais a mesma. Nunca mais. E se você chegou até aqui, precisa saber. O futuro de Hugo, Clara e Daniel ainda está em jogo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de estar junto nessa jornada.